Então o pecado, desde o primeiro ser humano na terra, ele persegue o ser humano, não apenas sozinho, mas com seres espirituais que tentam implantar, que tentam criar cultura, que tentam fazer algum movimento, seja ele qual for. Então este contexto da literatura santa e sagrada, a qual acabamos de ler, traz um momento em que um governo, tomado por uma corrupção governamental, também era necessitado de uma transformação, também era necessitado de um conserto da parte de Deus, também no espaço religioso. É sabido que, se há a necessidade da parte de Deus, da presença de um renovo no ambiente, seja ela no estado governamental ou no religioso, nós podemos entender que Deus dos céus já é um estrategista, já é aquele que está trabalhando para que na casa dele ou no governo o projeto dele seja implantado. Quem recebe o projeto de Deus na sua glória casa? Glória a Deus! Levanta a mão da glória a Deus. Deus está se movimentando em todos os ambientes. Não podemos mensurar que Deus não faz projetos apenas dentro da casa de Deus. Não podemos mentalizar ou imaginar que Deus se faz presente apenas sobre aqueles que frequentam a casa do Senhor. Veja aqui no versículo 1, Deus trabalha uma parábola para que um planejamento seja feito em meio a uma multidão, a uma nação, para que ela compreenda que ela está inserida dentro deste planejamento. Mas no versículo 1 vai colocar um paralelo, e ela tem esse paralelo uma palavra chamada arrendamento. O que é arrendamento para nós? Arrendamento é um contrato jurídico de locação, sim ou não? Arrendamento é algo que possui um proprietário, é algo que possui um dono naquele meio em que nós participamos. Quer dizer o quê? Que o governo lá fora, as cidades, os bairros, os países, já tem um dono. Você não entendeu? Você dá glória a Deus, eu vou dizer que tudo que foi feito na terra possui um proprietário. Mas temos um presidente, ele se acha dono e toma posse até do financeiro. Tudo na terra, nós temos um mediador, nós temos um proprietário, nós temos aquele que dos céus determinou que tudo seja feito para a glória dele. Glória a Deus. Se a nossa terra que vivemos, a nossa casa, o nosso meio, tudo pertence a Deus, significa que nós temos que dar glória a Deus em tudo. Aleluia. Aí esta passagem vai nos trazer à memória que inclusive o templo e a casa de oração é dele. Graças a Deus. Quem já estudou esta passagem e leu profundamente vai entender que Deus está falando através do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado na terra, uma narração alegórica, mas que para contar um contexto complexo, Jesus transmite a mensagem dos céus. Uma mensagem complexa que Jesus Cristo se utiliza da narrativa, da narração, e muitas vezes reclamamos a maneira que ela é pregada. Mas Jesus fez. Mas Jesus também transmitiu desta forma. A narrativa alegórica, para trazer algo complexo neste contexto, vai nos ensinar que o povo de Deus, aquele mesmo povo que frequentava as sinagogas, ao invés de trazer os seus profetas e ouvir aquilo que eles falavam, eles transformavam os seus profetas em mártires, transformavam os seus ministros em mártires, transformavam aqueles seus mensageiros em alguém que não podia mais adentrar o templo.
Nós vamos ver aqui no versículo 2 que Deus enviou profetas, Deus enviou juízas, Deus enviou homens e mulheres para que fosse feito ali a manutenção da obra dele mesmo. Este Deus é tão maravilhoso que nesta passagem, nesta parábola, é possível entender e compreender que esta dedicação, ela não é apenas desse tempo. O governo de Herodes tinha acabado, ou iria, fazer algo muito ruim contra João Batista. E Jesus, naquele momento, denunciava o que Herodes faria como profeta e que aquela religiosidade naquele tempo faria com ele mesmo. Você consegue mensurar? Você sendo um porta-voz de um próprio martírio de si mesmo? E Jesus daqui se expressava que a vontade de Deus em trazer a manutenção para a própria obra dele. Deus sempre estará de olho em você. Deus sempre estará de olho naquilo que você faz na obra dele, dentro da casa dele, sem deixar-se a perceber que a obra de Deus começa na tua casa. É verdade. Que a obra de Deus começa dentro do teu lar. Mas que nós devemos entender que a presença de Deus é o que traz o conserto para nossas vidas. Não é instantâneo, imediato. Não é natural. Não é por uma parte do nosso esforço ou da nossa dedicação. Não. É por aquilo que Deus e o Espírito Santo e o Senhor Jesus ministram sobre nós. Vamos ler aqui no 3. Mas estes apoderaram-se dele e o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro. Quer dizer, Deus está enviando os homens e mulheres de Deus para que a manutenção da obra dele fosse feita. E mesmo assim, aquele povo religioso, existe uma diferença entre o homem e a mulher de Deus e a religiosidade. Quando nós nos apoderamos daquilo que é de Deus e nos tornamos um fanático, achando que aquilo é nosso, nós fazemos isso aqui, ó. Quando Deus envia outro, nós o apetrechamos. Quando Deus envia mais outro, nós o matamos. Quando Deus envia mais, nós o ferimos. Eu digo nós por quê? Porque esta palavra vai falar de um povo que frequentava a sinagoga, que frequentava a religião, que tinha o judaísmo como a sua essência literária e religiosa. Quantas vezes achamos que somos religiosos, que estamos adorando a Deus, mas ferimos o nosso irmão? E ferida de morte seremos cobrados. Ferida de morte não se trata apenas de apunhalá-lo com um punhal ou uma arma de fogo, mas se falamos algo e o espírito dele morre, ou ele fica de saco cheio de vir a uma igreja que só fala mal um do outro, e ele vai embora e fala: nunca mais eu quero entrar na igreja, porque para ser cristão, onde eu só ouço mal, eu não vou mais. Esse morreu ou não? Fale por você. Meu Deus. Quando nós entendemos a palavra de Deus e entendemos que o Evangelho Santo é a nossa essência de alimentação, nós não fazemos algumas coisas.
e abominamos aquilo se alguém fizer perto de nós. Por isso não podemos fazer parte de muitas coisas aonde, mesmo havendo dentro da igreja, Deus repreende, e no último dia Deus fará: aparta-te de mim. No versículo 6, quando Deus vê o final das contas de todas as coisas, Ele nunca deixou de trazer o seu planejamento sublime para a igreja, para a casa do Senhor. Graças a Deus. É sabido que hoje, havendo uma cerimônia, havendo um memorial de Santa Ceia, há quantos anos Deus não tem trabalhado para mim e para você? Então nesta noite, seja um ser humano grato a Deus, porque mesmo que se houver um mal ao teu redor, mesmo que se alguma vez alguma pendência te a suceder, Deus no seu planejamento sublime te colocou em altos lugares, para que aqui você estivesse e ouvisse a palavra de Deus e participasse deste grande dia, e a graça do Senhor te capacitasse para sentar na mesa da salvação e da glória. Nunca haverá mal nenhum maior do que o braço de Deus. Diga o mal, diga a prova, diga a doença. Ei, existe um Deus que é maior que você. Oh, aleluia, aleluia. Todo esse problema que havia culturalmente, todo, seja em Herodes, porque nós temos governantes que se diziam cristãos. Antes do Lula tinha um que se dizia crentaço, mas era só para os votos. Só Deus sabe. Não podemos julgar os corações. Mas quem aqui não presenciou isso? Meu Deus. Quando Jesus vai falar aqui, tende ele, pois, ainda seu Filho amado, tendo Deus ainda o seu Filho amado, o enviou para que este, por derradeiro, dizendo, ao menos terá o meu respeito, ao menos respeitará o meu Filho. Assim foi Deus mandando Jesus Cristo para nós. Meu Deus, verdade. Será que quando se estivéssemos lá, seríamos como aqueles religiosos e mataríamos a Jesus? Ou lançaríamos calúnia sobre ele? Meu Deus. Porque seríamos envolvidos pela cultura? Meu Deus. Deus é tão maravilhoso, gracioso, que na oportunidade nós aqui podemos dar glória a Ele, porque nós crescemos em meio ao povo, nós tivemos a oportunidade de ter um homem e uma mulher de Deus pregando o Evangelho para que nós aqui estivéssemos. Graças a Deus. Porque se nós estivéssemos corrompidos com Herodes por causa de algum interesse, naquela época, talvez cuspiríamos em Jesus. Meu Deus, tem misericórdia. Porque a armação lá foi pesada. A armação lá foi forte. Meu Deus. Vamos ao 9 para encerrar. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Por causa desta passagem, os primórdios de Constantino geraram cultura para matar os judeus. Olha que desgraça. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com as revelações de Cristo, mas quem conhece um pouco de história vai entender que por causa de uma rejeição dos seus patrícios, houve implantação de uma cultura maligna, que até mesmo os católicos naquela época mataram alguns judeus, a sua profissão de fé. Mas eu quero dizer hoje para você, este Deus de conserto, este Deus de maravilhas, este Deus de glória, que enviou Jesus Cristo hoje para mim e para você, te dá a oportunidade de ceiar. Porque o grande projeto que flui da grande obra de Deus, Cristo Jesus, está inserido em você. Quem está inserido nesta grande obra? Levanta a mão. Amém. Aleluia. Eu estou inserido nesta obra. Eu estou inserido nesta obra. Você está inserido nesta obra.
Se há Obrigada, dificuldade Jesus. em mensurar algum contexto, é fácil de resolver. Mas não perca a tua salvação. Meu Deus. Se há necessidade hoje de liberar o perdão, não perca a tua oportunidade, mas não se encontre em um julgamento de si próprio como os fariseus desta época. A casa de Deus, a casa de oração, é um lugar de reconciliação, de conserto de Deus. A palavra de Deus vai falar em todo momento que a pedra edificada, a pedra que foi destruída, rejeitada pelos religiosos daquela época, ela foi edificada por Deus. Oh, glória. Você é pedra também nesta construção, levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe a tua vida, porque você é a edificação dessa construção. Obrigada, Jesus. Não rejeite o ensinamento. Não rejeite a palavra de Deus. Não rejeite o que Deus está revelando dos céus. Porque Deus está presente. Deus está em nosso meio. E a glória de Deus nos dá a oportunidade. Muitas vezes Deus vai usar até mesmo uma criança para ministrar algo sobre mim, na minha altivez ou na minha religiosidade. Meu Deus. Posso ter uma cauterização igual aqui, ó, para que a palavra de Deus ministrada por uma criança não entre em mim. Vou pagar o preço, sim ou não? Pai. Então nesta noite, quem recebe esta palavra fica de pé. Nós vamos cear, porque fazemos parte de um concerto. Fazemos parte de uma estrutura planejada do grande, eterno, glorioso Deus, que não é de agora, ou não é de uma década, ou 2 décadas, ou um século. Esta gloriosa estrutura foi criada há muitos anos atrás, desde a criação do mundo. Amém. Então você vai orar comigo. O presbítero Genival vai ler a palavra da ceia e você vai cear de um jeito que você nunca ceou antes. A palavra pregada hoje foi uma palavra que nos remete que é fácil ser de um grupo religioso que está pecando contra Deus e está fora do seu planejamento. Meu Deus. Nesta noite, para que tudo seja transformado segundo o planejamento de Deus, você vai orar a Deus e vai conversar com Deus pedindo a Ele se você deve e o que fazer. E Deus vai alcançar teu coração agora. Oh, glória. Amém, Jesus. Porque casa de oração é um lugar que está em contato com Deus. Oh, glória. Por isso que diz que o que está ligado na terra está ligado no céu. E parte de uma dominância terrena. E eu quero declarar esta bênção sobre a igreja do Senhor Jesus. Que o arrependimento nos acometa agora. E se precisarmos liberar perdão a alguém, que seja o dia hoje. Fecha os teus olhos. Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai. Eu clamo por Ti, Senhor, neste momento precioso. Aonde a Tua ministração, ó Pai, com a Tua santa palavra nos exorta, para que sejamos íntegros, retos, bem em Tua presença. Não como fariseus, não como homens, Senhor, e mulheres, que têm o seu próprio método, que têm o seu próprio projeto de edificar. Não com a nossa própria maneira, mas com a Tua, Senhor. Porque Tu, ó Jesus Cristo, se entregou a Si mesmo para nos salvar e nos libertar. Pai, perdoa-nos os nossos pecados, que venhamos receber do Espírito Santo, ó Pai, aquele convencimento necessário. Aquilo que dá glória, Senhor, é necessário, Pai, para andarmos no caminho estreito, no caminho de retidão, no
caminho, ó Pai, que não nos traz condenação. Ó Espírito Santo de Deus, eu clamo por Ti, Senhor, da Tua glória, do Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa a tua amada igreja nesta reconstrução, Senhor, aonde, Pai, nos cabe a obrigação, ó Pai, porque muitos virão, Senhor, para necessidade, para ser, ó Pai, ouvir a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua amada igreja. Quebra todo laço, Senhor, toda armadilha do Satanás contra a tua igreja. E em nome de Jesus, ó Pai, eu profetizo sobre este lugar, Senhor, que haja restauração nos céus para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Oh, Senhor, louvado seja. Irmã Marilene, ajuda a servir a ceia. Irmã de Olívia. Tio, vem cá. Este Deus é maravilhoso. Quando nós oramos por sabedoria, quando nós oramos da parte de Deus para receber o sobrenatural, eu peço o sobrenatural para mim. Mas quando eu peço o sobrenatural para mim, eu vejo este mesmo sobrenatural acontecendo com pessoas. Aleluia. Olha o irmão Sérgio. É o sobrenatural de Deus que por anos pessoas oravam por ele. A restauração da parte de Deus, ela vai vir. O homem quer queira ou não. Se prepare. Porque a restauração da parte de Deus, ela edifica nações, não vai edificar tua casa. Hoje, nesta noite, nós teremos o nosso mais importante na esfera da existência, o memorial que nos traz a libertação, a cura, para que sejamos salvos. Ah, pastor Sérgio, mas espera lá, não somos salvos? A palavra de Deus em Mateus 24:13 vai dizer o quê? Persevera até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Você entendeu? Não adianta implantar o teu método. O teu método funciona bem pouco com o teu filho ou tua filha. Porque a palavra de Deus ainda vai dizer: orienta o teu filho no caminho que ele deve. E o método é de quem? Glórias a Deus, que é o método do Senhor. Vamos orar por este elemento, a qual simboliza a nossa eternidade na glória com Deus e na alegria do Senhor. Se pudermos proclamar a todo ouvido: ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, proclamaremos com alegria em todo o tempo. Mateus, pega um. Todos vocês vão orar pelos elementos. Todos participem deste grande memorial com fé, com integridade. Clame a Ele para que na próxima ceia você faça parte. Isso é verdade. Eu não posso pagar o preço porque você não toma ceia. Eu ouço pessoas me alertando que eu não posso dar ceia a qualquer um, mas eu vou repetir: não é qualquer um que toma ceia, é aquele que é batizado nas águas.
Eu não posso te impedir de tomar ceia. Não existe isso na casa de Deus. Quando eu era um garoto, eu entrei numa igreja porque eu tinha necessidade e peguei a ceia e ninguém sabia. Mas neste microfone é sabido que não se toma ceia por questão ministerial das Assembleias de Deus do Braz, a não ser que você for batizado e não esteja em pecado. Mas na próxima ceia você pode tomar. Faça assim, porque a palavra de Deus, a Escritura, não impede de você tomar a ceia. E se Jesus voltar e você não estiver ceando, pode ser que você não suba. Bíblia. E eu zelo por amor pela sua vida, porque se acontece algo, eu sou o primeiro a ser cobrado como sacerdote desta igreja. Então me tenha com amor a todos que não são batizados, porque Jesus está às portas. Sim, Deus. E esta igreja ama você. Esta igreja ama você. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Esta igreja ama você. Você vai orar comigo agora, com Deus, como se fosse o último dia, para que este elemento venha trazer na tua mente e no teu coração, como um profético de memorial, e você seja alimentado por mais um mês. Amém? Amém. Senhor, maravilhoso Deus, eterno Pai, clamamos por ti, da tua graça, do teu amor, ó Pai. Consagramos, ó Pai. Nós abençoamos, nós oramos pelos elementos, ó Senhor. Pai, Senhor, o que é isso? Oramos pelas pessoas, ó Pai, que estão aqui para receber, para se alimentar, para, Senhor, ser feitos em comum. Pai, em nome de Jesus, abençoa a nossa igreja, em nome de Jesus. E todos digam, amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Aqui não, vem aqui também. 1 Coríntios, capítulo 11. Jesus, me ajuda, meu Deus. Do verso 23 em diante, que diz assim a palavra: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando ajuntarem para comer, esperai uns pelos outros. Quando as demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Ficar de pé todo mundo para receber a ceia. E aos irmãos que estão pregando a ceia, pode sentar, e as irmãs já podem servir. Jesus amado, aleluia.